Seja bem-vindo, bem-vinda para a nossa meditação da sexta-feira da nossa quarta semana do tempo da Quaresma. Pela graça de Deus, estamos aí concluindo mais uma semana do nosso retiro quaresmal e é com certeza com o coração repleto de gratidão que nós fazemos essa meditação última dessa semana. Convido você, como de costume, a procurar um local que seja tranquilo, que você reservou para esses momentos de oração, preparando esse local com uma vela, uma imagem de um santo, a Bíblia aberta, um incenso ou aquilo que possa te ajudar nesse momento da sua oração. E assim, preparando-se, é que inicio com silêncio a minha oração, abrindo o meu coração nesse momento para acolher a presença do Senhor, pacificando a minha vida, pacificando a minha mente, aquilo que está à minha volta, os ruídos, o barulho, as distrações. Eu procuro me livrar de tudo isso nesse momento. E também a pacificação interna, que significa desacelerar um pouco as nossas correrias, as nossas preocupações e nos dispormos a estarmos verdadeiramente inteiros para esse momento de oração. E é assim que nós traçamos o sinal da cruz, de modo consciente, nesse desejo de abertura ao mistério da Santíssima Trindade, é que nós invocamos o Deus Unitrino, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço nesse momento a minha oração de oferecimento, querendo oferecer ao Senhor, a partir da ajuda do seu Santo Espírito, a sua presença em mim, me pacificando, me orientando, nesse momento de oração. Tomo consciência de que estou na presença do Senhor, de que estou na presença de Deus, esse Deus o qual me dirijo como meu amigo ou como um pai, e diante da presença dele eu invoco a presença do seu Santo Espírito. Faço uma oração de oferecimento, oferecendo a Deus os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus sentimentos, as minhas ações, tudo o que está presente na minha vida nesse momento. Eu quero colocar tudo diante da presença de Deus, diante das mãos do Senhor, para que Ele possa transformar a minha vida, transformar essas realidades. Quero também expressar aqui as minhas alegrias, expressar também aqui as minhas dificuldades do meu dia a dia, expressar a Ele os meus obstáculos, tudo aquilo que faz parte do meu coração, eu quero trazer para esse momento também de oração. Quero dizer ao Senhor nessa oração quais são as minhas alegrias, quero dizer ao Senhor quais são as minhas tristezas, quero dizer ao Senhor quais são os meus obstáculos, quais são as minhas dificuldades que venho encontrando na minha caminhada cristã. Por fim, peço a graça do Senhor para esse momento de oração. E a graça que estamos pedindo nessa quarta semana. Ó Senhor, Deus da luz e da amizade, dá-me a alegria de um coração mais livre e disponível para abraçar a fraternidade universal como estilo de vida. Amém. Após fazermos esse pedido da graça que nos acompanha ao longo dessa quarta semana, queremos ler atentamente o texto de hoje. O texto de hoje se encontra no capítulo 7 do Evangelho de João, nos versículos 2, depois o 10
e depois de 25 a 30. Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, depois o 10, depois de 25 a 30. E a palavra de Deus nos diz assim: naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas, não publicamente, mas sim como às escondidas, quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu conheço, porque venho da parte dele, e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Se você desejar, você pode pausar esse vídeo e ler esse texto pelo menos mais uma ou duas vezes, para que a palavra de Deus possa ainda mais penetrar na sua vida e no seu coração. Alguns pontos sobre esse texto do Evangelho de hoje. Eles procuravam prendê-lo. Lembremos que pelo menos durante 3 dias dessa semana, nós meditamos o capítulo 5, onde Jesus assumia sua identidade de enviado do Pai, de Filho de Deus, e os judeus cada vez mais se organizando, arrumando um modo de prender a Jesus. Estavam insatisfeitos. Agora nós vamos para o capítulo 7. No capítulo 7 já existe o firme propósito de matar Jesus. E é a partir disso que nós fazemos a nossa meditação. Eles procuravam prendê-lo para matá-lo. Jesus vive em meio à perseguição e à ameaça dos líderes judeus, que procuram prendê-lo e matá-lo. Jesus não se deixa dominar pelo medo ou pela violência, mas Jesus busca estratégias adequadas para cumprir a sua missão. Ele sabe o tempo certo para agir, para se manifestar, para se retirar. Ele sabe discernir o que é possível nesse momento, o que é mais conforme a vontade do Pai e o que é mais frutuoso para o Reino. Jesus, nesse texto de hoje, aproveita uma festa judaica, chamada Festa das Tendas, uma das mais importantes do judaísmo, para ir a Jerusalém. E Jesus
mesmo sabendo que querem prendê-lo, não tem medo de pregar e de ensinar a palavra no meio do templo de Jerusalém. Jesus ensina em alta voz, sem se esconder, sem se intimidar, sem se calar. Ele proclama o amor de Deus, mas não busca confusão à toa, gratuita. Jesus enfrenta as dúvidas, as críticas, as acusações dos seus adversários e faz isso com autoridade e muita sabedoria. Ele segue revelando a sua origem divina, sua origem de Filho de Deus e a sua unidade com o Pai. Tudo aquilo que ele faz, ele o realiza porque é a vontade do seu Pai. Assim, Jesus desafia os seus ouvintes a conhecerem a verdade que liberta. Jesus nos convida, meu irmão, minha irmã, a seguir o exemplo de liberdade interior, de fidelidade ao Pai, de discernimento, de coragem diante das situações complicadas, diante das situações adversas. Ele nos desafia a sair da nossa passividade, da nossa conformidade e a nos abrirmos para a ousadia do testemunho. Jesus nos toca nos nossos desejos e aspirações mais profundos. Quais são as estratégias que nós usamos hoje para viver a nossa missão? Jesus foi procurando meios para continuar o seu caminho, mesmo sendo perseguido, mesmo sabendo que queriam prendê-lo para matá-lo. Jesus vê o momento em que ele precisa se retirar, mas ele vê que ele precisa continuar a missão, e assim ele continua essa missão. O que ainda mais podemos fazer por ele? O que cada um de nós pode fazer ainda mais por Jesus? E como nos posicionamos diante dos poderes opressores e dos sistemas injustos? Como que nós nos posicionamos diante de tudo aquilo que hoje ameaça e que mata a vida? Nós nos posicionamos ou somos passivos, fingimos que não é com a gente? Como cada um de nós se posiciona diante das injustiças dessa vida? Precisamos de uma fé que nos liberte, que nos emancipe, que nos faça protagonistas da nossa história. Uma fé que não seja apenas um cumprimento de ritos, de liturgias, legalista, mas precisamos sim de uma fé profética e libertadora. Percebo a importância de saber discernir os tempos certos, o que é mais de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, o que é mais frutuoso para o reino de Deus, de acordo com as minhas possibilidades nesse momento. Será que eu tenho discernimento para perceber, discernir o que é melhor segundo a vontade de Deus para a minha vida nesse momento? Sinto-me chamado a viver minha vida com coragem e autenticidade? Será que sinto que a palavra de Deus coloca no meu coração que preciso ter um pouco mais de coragem para viver a minha fé e também um pouco mais de autenticidade no modo de viver a minha própria vida à luz do Evangelho? Como posso aprender a comunicar a minha fé com autoridade e sabedoria, enquanto também busco a paz, o diálogo
com aqueles que discordam de mim. Desafiador, né? Procurar viver a fé com autoridade e sabedoria, ou seja, me posicionar quando devo me posicionar, tomar partidos, quando devo tomar partidos, mas fazendo tudo isso com paz e diálogo diante daqueles que discordam de mim. Não com guerra, com briga, com xingamento, mas com paz e diálogo. Fica aí então esses pensamentos acerca desse Evangelho que nós meditamos hoje. Nesse momento, retomo as palavras do Evangelho, observo e contemplo a Jesus, que está na festa das tendas, Jesus que está no templo de Jerusalém. Imagino a festa como uma agitação de muitas pessoas, como qualquer festa. Nós temos pessoas de diversos tipos, de diversas índoles, de diversas idades. Imaginemos essa festa das tendas e Jesus, ele parece escolher como estratégia justamente ir de propósito nessa festa. A festa que ao mesmo tempo que o esconde no meio da multidão, mas Jesus aproveita toda aquela multidão para não perder a oportunidade de pregar a palavra. Jesus anuncia a palavra, mesmo no contexto da perseguição. Jesus anuncia a palavra, mesmo no contexto em que querem prendê-lo para matá-lo, porque não acolhem a sua mensagem. Imaginemos Jesus pregando nesse templo. Imaginemos as pessoas que param para escutar. Quais são os sentimentos presentes na vida de Jesus nesse momento? Pode ser medo, incertezas, inseguranças, porque ele sabe que querem prendê-lo para matá-lo, mas ao mesmo tempo pode ser coragem, ousadia, determinação, porque é preciso seguir em frente no anúncio da palavra do Pai. Quais os sentimentos daquelas pessoas que param, olham e se detêm a escutar aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está pregando? Por que será que elas param? Que palavras será que Jesus está proferindo no meio do templo que é capaz de chamar a atenção delas? Que palavras Jesus está falando nessa cena do Evangelho, capazes de nos chamar a nossa atenção? E aquelas pessoas que observam que Jesus está pregando e se questionam por que ele continua pregando, não querem matá-lo, por que está livremente fazendo isso? Será que ele de fato não é o Messias? Contemplemos esses rostos, esses semblantes, esses pensamentos de dúvidas com relação a se Jesus é ou não é o Messias, o enviado do Pai para a nossa salvação. Contemplemos Jesus, que continua a sua missão com ousadia, com testemunho. Que sentimentos estão presentes no meu coração nesse momento? Que pensamentos predominam o meu ser nessa contemplação, ao meditar essa cena do Evangelho, ao meditar esse Cristo que é perseguido, que será preso e morto por pregar o bem, por pregar a paz, por
por pregar a justiça. Contemplemos essas pessoas que tramam contra a vida de Jesus, trazendo todas essas realidades para a minha própria vida, para a minha própria experiência, pensando talvez nas vezes em que já me senti perseguido, nas vezes em que já me senti ameaçado, mas pensando também nas vezes em que encontrei a coragem necessária para não desanimar, para não desistir, mas para me levantar e seguir em frente no caminho. Pensemos em todos aqueles que tantas vezes tramam a nossa morte. Pensamos nas vezes em que nós também, por não aceitarmos certas posturas, certos pensamentos, nós também tramamos a morte do nosso irmão, tramamos a morte do nosso próximo. Temos o desejo também de prendê-lo, de fazer com que ele se cale, porque a sua palavra nos incomoda, nos questiona, e por isso é preciso ser silenciado. Nos coloquemos na pele de Jesus, nos coloquemos na pele das multidões que escutam a Jesus, nos coloquemos na pele daqueles que tramam e desejam prender, silenciar e matar a Jesus. Que sentimentos estão mais presentes no meu coração agora, nesse momento da minha oração? Alegria, ânimo, coragem, tristeza, angústia, desolação. Tudo isso deve fazer parte da minha oração nesse momento. Apresento tudo isso diante do Senhor e tomo nota daquilo que está mais presente, dos pensamentos que me são mais presentes, ou de algum sentimento, ou de algum desejo, alguma emoção, algo que o Espírito movimentou dentro do meu ser, e eu registro agora, nesse momento, e termino fazendo minha oração de agradecimento ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que São José, nesses dias da sua novena, interceda por cada um de nós e que a bênção de Deus Todo-Poderoso venha sobre você, a sua casa e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.